O homem foi criado por Deus. Mas um dia o homem desobedeceu a ordem e então veio o pecado. O pecado gerou a morte e toda sorte de males. O homem vive debaixo do jugo do pecado, sofre neste mundo. Mas o que faz Deus diante dessa situação? Será que ele é indiferente? Será que ele deixa os seres humanos nos sofrimentos e fica lá em cima assistindo tudo sem ao menos fazer alguma coisa? É o que você precisa saber. Enquanto você não sabe quem é Deus, você não pode usufruir das suas grandezas. Aprenda isso e muito mais na série Quem é Deus? Quem é você? Quem é Deus e quem é você? Bem, sabemos que todos nós temos nossa própria vontade. A nossa vontade é sempre ligada ao nosso mundo, à nossa opinião, à nossa vontade, ao nosso sonho, ao nosso egoísmo e às vezes até vaidade. Mas e a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus não é algo que você tenha por um determinado tempo e você perca. Por você ser feliz algumas horas ou dias, ou alguns meses, ou alguns anos, e você ser infeliz em outro tempo. Ele quer que você seja feliz constantemente. E você não pode ser feliz constantemente se você não tem a vida eterna. E o que consiste a vida eterna? A vida eterna é esta: que te conheçam, ou seja, que conheçam a Deus só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, Deus Pai deve ser conhecido por nós. E de que forma vamos conhecer a Deus Pai que a gente não vê? E a Jesus Cristo, porque já se passaram tantos anos, ele morreu e ressuscitou, mas a gente não viu os dias que ele viveu aqui nesse mundo, nem vimos ele ressuscitado. Como que nós vamos conhecer a esse Deus? Como é que é isso, Viviane? Pois é, vamos falar sobre essa vida eterna. A vida eterna, ela não consiste em algo que é passageiro, que é temporário. Você tem uma informação e depois, sabe, quando você estuda, você tem uma informação de certas coisas e porque em algumas pessoas não têm um interesse naquilo que estão estudando, esquecem de tudo. E há outras pessoas que se envolvem mais e mais com aqueles estudos e têm aquela teoria, desenvolvem mais sobre aquela informação e até alcançam um diploma de ser um profissional da saúde, um profissional técnico, que seja um engenheiro. E a pessoa tem nessa vida, enquanto está vivo na carne, essa pessoa tem aquela profissão, ela trabalha, ela ganha dinheiro, mas a vida não consiste apenas em você ganhar dinheiro, em você se casar, em você ter uma família, em você ter dinheiro, em você ter um bom emprego, você ter uma profissão. A vida não consiste só nisso, porque você já sabe, as pessoas nesse mundo, elas adquirem isso com até facilidade, vamos dizer assim, até não facilidade no sentido de que elas não se esforçaram. Não, elas se esforçaram, elas empenharam, elas estudaram. Porém, essas coisas não faz você ter alegria constante. E é isso que se trata de vida eterna. Vida eterna é quando você conhece a Deus. Porque quando você conhece a Deus, você não se limita no que as pessoas pensam de você, até no seu sucesso nesse mundo. Porque você já viu que tem pessoas que adquiriram sucesso e depois perderam tudo. Profissionais, aí tiveram um problema de saúde, pararam a vida, sua família foi afetada. Ou seja,
toda aquela conquista não trouxe a vida eterna, trouxe um momento de estabilidade profissional ou econômica, mas não trouxe, assim, uma pessoa alegre, segura. Não, tem pessoas que até mesmo têm tudo, tem uma família, tem um casamento, tem um emprego, tem uma profissão, tem sucesso, mas se afunda nas drogas, na bebida, se afunda nas amizades, em lugares indevidos, criam problemas. Ou seja, tudo aquilo que ela alcançou não trouxe a ela estabilidade. Então, o que é estabilidade? É você ter uma vida eterna. Você ter vida aqui nesse mundo, ultrapassar suas dificuldades e depois que você partir desse mundo, morrer, você continuar sendo vivo, você ter felicidade, alegria constante, não por alguma coisa que é passageira. Então, quando você conhece a Deus, você passa a ter vida eterna. Não é conhecer por uma informação, mas conhecer de você se relacionar com Ele. Esse relacionamento entre você e Deus faz com que você desenvolva como pai, como mãe, como esposa, como marido, como filho, como filha. Ele te dá sabedoria, ele te dá instrução, orientação. Você não vai estar sozinho nas suas dificuldades, ele vai dirigir você. Isso é vida eterna. É você ter vida independentemente das circunstâncias favoráveis e não favoráveis. Você ter alguém que te guia à verdade. Isso é você ter vida eterna. É você não ser influenciado pelas dificuldades. Você sabe que as pessoas, quando elas estão em dificuldades, elas se afundam, se entregam à bebida, às drogas, a tudo que é errado, para elas esquecerem dos seus problemas. E elas atribuem cada vez mais problemas. Mas quando você tem a Deus, você tem essa vida que dirige você. Então, a vida eterna é esta: que conheçam a Deus, a ti só Deus, por único Deus verdadeiro. Quer dizer, nada mais se faz Deus para você, a sua família, o seu marido, a sua esposa. Ninguém é o seu Deus verdadeiro. O único Deus verdadeiro é esse Deus que ensina você de forma racional, que te orienta, que te guia. E é Jesus Cristo que morreu por você, inclusive que foi enviado da parte de Deus para que você não seja mais escravo do pecado. Bem, será que você o conhece? Será que você tem essa vida eterna? Será que você tem essa estabilidade em momentos difíceis, em momentos de perda, em momentos de dores, em momentos de, sabe, alguém da sua família está com uma doença crônica que está se empeorando, você morre com ela? Como é que é isso? Ou você tem essa vida que continua crendo e continua você confiando que Deus fará o que é melhor? Bem, é com você agora. Nós vamos colocar uma trilha musical e você pense sobre a sua realidade. E já voltamos.
Talvez você tenha dado importância a tudo nessa vida. A família. Você já reparou que quanto mais você se preocupa com algo, mais você tem problema com aquilo? Nunca reparou isso? Porque essa sua preocupação constante revela que é isso que você tem olhado e é isso que você tem priorizado. Se ao menos você aproveitasse o seu momento de dificuldade, as suas dores, para olhar para a sua alma e ver aquilo que está lhe faltando, a vida eterna, a construção sua de se relacionar, esse relacionamento com Deus. Isso não acontece porque você lê a Bíblia, porque você vai na igreja. Isso acontece justamente nas dificuldades. Quando você se casa, quando você namora, quando você tem o seu filho, quando você tem os seus pais, todos os seus relacionamentos ficaram fortes nas dificuldades, porque você aguardou, você esperou, você mudou, você aprimorou, você reparou como que você agiu, como que você tem que fazer, o que você tem que fazer. Supostamente isso aconteceu com você. Mas existem aquelas pessoas que não olham para isso. Elas olham apenas para os defeitos dos outros e não olham para si. E aí é que entra a falta de valor pela sua própria alma. Você tem uma alma, você sente, você não é forte sempre, você precisa de ajuda e você precisa de Deus. Mas como que você vai resolver isso se você não olha para a sua alma, para aquilo que você precisa desenvolver com Deus? Existem problemas seus que só Deus pode mudar quem você tem sido. Mas se você olha para os outros, colocando os defeitos nas pessoas, como é que você vai buscar a Deus por uma vida eterna? Como é que você vai buscar a Deus para ser estável na sua vida, na sua fé? Você só vai dar importância à sua vida, à sua alma, quando você observar quem você tem sido. Se você olha para o defeito dos outros, você sempre vai ter uma desculpa para não olhar para você. E sabe o que vai acontecer? Você não vai se responsabilizar pelos seus erros. Você vai colocar a responsabilidade nos erros dos outros. Agora me diga, você colocando a responsabilidade nos erros dos outros, o que isso vai adicionar na sua vida? Nada, porque você não vai fazer nada. Você vai olhar com maus olhos, você vai ser uma pessoa amarga, você vai ser uma pessoa até difícil de lidar, porque você não aceita buscar a Deus pelo quem você é. Busque a Deus. Jesus falou, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro. Não é para conhecer as pessoas, não. Você venha conhecer a Deus por quem você tem sido. Como é que você vai conhecer a Deus em quem você tem sido se você vê só a imperfeição dos demais? Quando você olha para Deus e você vê os seus defeitos, você reconhece que Deus realmente é o verdadeiro, é o único que mostra para você a salvação. E é Jesus Cristo a quem Deus enviou. Bem, a sua vida está nas suas mãos. Não está na mão de Deus, não? Não, porque você tem um livre-arbítrio e é você que escolhe. Você coloca a sua vida nas mãos de Deus quando você aceita e obedece à voz dele.